Vamos lá, então. Filmes, né? Top 5 de filmes. Em quinto lugar está Low. A gente comentou sobre esse filme em uma A das gente não lives. falou sobre A Lu, gente não fez porque, uma live. tipo, a gente não fez a live porque é um filme violento, gente. Não é um filme que a gente, assim, e tem uma premissa muito sinistra por trás. Também. Né? É um filme muito bom. A atriz principal é a Allison Janney. Eu nunca tinha visto a Allison Janney fazendo um papel assim, porque é um filme de ação, extremamente violento, e ela muito boa no papel. Eu gosto muito da Allison Janney. Para quem não sabe quem é a Allison Janney, ela fez uma série que passava na Warner chamada Mon. Uhum. Né? Que era uma série de humor. E era uma série de humor com a Anna Faris e tal, né? Então, ela, eu acho ela excelente, a Allison Janney. Gosto muito dela. E a primeira vez que eu vejo ela num filme assim tão sério, tão, né? E de ação, assim, super violento. E a mulher, ó, entregando tudo nas cenas de ação e tal. Nas cenas de luta, né? Assim, do filme, eu achei muito bom. Esse filme tá na Netflix, ficou um bom tempo entre os 10 mais, na época que foi lançado, né? Na lista lá dos 10 mais assistidos. E eu acho que vale. Se você ainda não assistiu, é legal, mas tem classificação etária, tá, gente? Então, assim, se você é mais novinho, não vai assistir. Resumindo, tá? Tem uma classificação etária, então segue a classificação etária, por favor, porque é um filme violento. Falando sobre, assim, né, o que resumindo o filme sem spoilers, né, ele vai para um lado meio Rambo, né, por isso que eu acho que é legal o filme, né, tem uma premissa aí meio a mesma premissa de Rambo com uma atriz feminina que a gente não vê, né, Sim, ela já é uma senhorinha, né? Uma Ela já é uma veterana. veterana lá, uma senhora, Então, a e Lu. além O disso, Eduardo falou Lou, mas acho que você fala Lu. Lu. É Lu. E aí você tem também uma complexa relação familiar no meio dessa trama. Então, assim, foram os detalhes A ali trama traz uma coisa do tipo assim, cara, que ela você é um olha soco para a no maternidade é de uma um, outra forma. é um soco no estômago, assim, com relação à questão da maternidade e É. tal. Então faz você refletir um pouco com relação à romantização da maternidade e tal. Então, por isso, a gente colocou na lista. Para ver também que a gente deve ter assistido 7 filmes ao longo do ano todo. Então, esse aqui entrou na lista dos 5, porque não tinha muito Então, mais, assim, né? nós não trouxemos ele para a live, a gente chegou a comentar sobre ele em alguma das A gente nossas falou lives, sobre ele mas na nós live. não falamos sobre ele em live, né? E tal, porque a gente achou ele muito violento e tal. E também por conta de todas essas questões que permeiam o filme, né? Que vai tocar num ponto bem nevrálgico e bem sensível, que é a questão da maternidade. Tá, só assim, o pessoal começou a falar de coisas estranhas que gostam, né? Eu amo Jar Jar Binks. Aqui meu Deus, é raro isso, viu? É bem raro, É gente. raro. Parabéns. A Marge Jar Jar Binks o Joshua Parabéns, gosta muito dele. parabéns pela coragem, a Larissa. A gente tá com você, tá? Tamo junto. Em quarto lugar, né? Assistimos essa semana, inclusive. E é um filme que acabou de sair na Netflix, então já fica a dica se você ainda não assistiu, Onion Glass. Entre Facas e Segredos, né? Ficou a tradução aqui Isso, do Knives Out. Onion Glass, Entre Facas e Segredos, que já tem um lá na Netflix, e esse é o segundo que saiu e tal. Assim, por que ele está na nossa lista? De novo, assistimos pouca coisa ao longo do ano de filme, assistimos mais séries do que filmes. Filmes a gente foi no cinema para trazer para vocês aqui na live o conteúdo. Então, o que saiu da rede ali de principal ali de filmes a gente deixou passar. O que é ruim, porque assim, muita coisa boa não entra nesse circuito principal aí de filmes hypados, né? Sim. Que saem em tudo quanto é lugar. Às vezes um filme bom tá numa sala de cinema lá com horário bem reduzido e tal, e esse filme que vai ganhar o Oscar, a premiação, né? Então a gente acaba não pegando tudo, né? Mas por que a gente colocou tanto o primeiro? Na verdade, eu gostei mais do primeiro do que do segundo. Todo mundo tá falando que o segundo é melhor que o primeiro, mas eu acho que o primeiro é melhor que o segundo. Eu curti mais o primeiro, também falando assim. Mais. Assistimos os dois. Até para poder entender o 2, assistimos o 1 também, mas não tem nada a ver um com o outro. Você pode assistir independente, que não tem problema. Sim, porque eles são ontológicos, muda os artistas. Só fica o Daniel Craig, né? Que é o detetive, né? É um filme de mistério. Então
tanto um quanto o dois ele está nos dois filmes, mas muda toda a questão dos personagens, né? Porque o um conta uma história, o dois conta outra, então muda os personagens. Na verdade, assim, ele é basicamente o pessoal, o Rian Johnson, né? Que fez coisas maravilhosas. Eu acho que esse filme ele está no meio do caminho entre a obra do Rian Johnson, né? Vamos parar um pouquinho aqui só para comentar. Então aqui a gente tem Rian Johnson, ele dirigiu um dos episódios mais brilhantes de toda a história das séries, que é considerado por muitos críticos como o melhor episódio de série de todos os tempos, que é o episódio 14 da 5ª temporada de Breaking Bad, Ozymandias. Ele dirigiu vários episódios de Breaking Bad ao longo das temporadas. Se você assistiu em algum momento Breaking Bad, o Rian Johnson, que é o diretor do Entre Facas e Segredos, o Onion Glass aí que a gente está colocando na lista, ele é um diretor aí bem conhecido, tá? E ele foi o diretor que dirigiu o episódio, o melhor episódio, todos os críticos apontam como o melhor episódio de todas as temporadas de Breaking Bad, foi dirigido por ele, por Rian Johnson. O Breaking Bad, que eu acho uma obra-prima também, eu gosto bastante de Breaking Bad. Muitos consideram como a melhor série de todos os tempos, né? Em termos de evolução de personagem e tudo mais. Então, Breaking Bad está nos 60 Dias do Mundo das Séries, porque é uma obra-prima na questão de roteiro, desenvolvimento de personagem e tudo mais. Então, ele tem essas obras, fez os dois filmes, né? Do Knives Out, aí, do Entre Facas e Segredos, mas também o diretor do episódio 8 de Star Wars, Os Últimos Jedi, né? Então, aí a gente... Então, assim, né? Não dá para acertar sempre, né? A gente não acerta sempre, poxa. A gente até comentei semana passada, eu estava fazendo a live enquanto você tirava o cabelo de Endor, né? Isso. Então, ali, a terceira trilogia, né? Os últimos 3 episódios. A gente começou com uma esperança, né? O Despertar da Força deu um up, falou, não, vai ser legal, vai ser, né? Na média de Star Wars e tal. Então subiu um pouco o hype, vem os Últimos Jedi, a esperança cai a zero, fica ali no zero, para vir depois a Ascensão Skywalker para jogar a nossa expectativa abaixo de zero, né? Totalmente no lixo. Jesus. Então, talvez os Últimos Jedi nem seja tão ruim assim, mas comparado àquilo que a gente vê nos Últimos Jedi, ele jogou toda a trilogia para baixo, né? Então, talvez a gente não tenha entendido bem a obra do Rian Johnson com Os Últimos Jedi, mas então você tem ele fazendo uma obra-prima de um lado e algo não tão obra-prima assim do outro, e no meio do caminho você tem esse filme que não é nem lá essas coisas, é um filme de diversão, né? E todo diretor tem essa inconstância. Tem diretor que faz uma obra-prima, depois no outro filme é uma droga, e tem essas inconstâncias aí, né? Um outro ponto legal desse filme são os estereótipos. Né? Porque, assim, tanto no primeiro, né, foi bom assistir os dois para ver isso. Você vê estereótipos que dialogam com o nosso presente. E isso é muito interessante. Daria uma boa discussão para analisar a psique de cada um dos personagens envolvidos na trama. Tem várias críticas sociais em cada um dos estereótipos dos personagens. Você consegue pescar isso. Você consegue pescar onde que está a crítica social ali, na fala daquele personagem, sabe? Quem o texto de cada um, quem que ele está representando. Você consegue ver várias críticas sociais ali. Então, isso é legal. Isso a gente gostou no filme, porque a gente ama fazer isso, né? Encontrar esse tipo de coisa em personagens. Então, a gente achou isso sensacional, tanto no 1 quanto no 2. Sim, então o 2 eu acho que tem mais estereótipo. Tá mais evidente, talvez porque... Tá mais evidente do que no 1. Talvez porque essas coisas, elas cresceram muito durante a pandemia, né? Então, o filme, ele meio que mostra, né, a pandemia, fala um pouco a respeito do que esses personagens estavam fazendo durante a pandemia. Então, como a rede social foi o cano de escape de todo mundo nesse tempo de isolamento, né? Esses estereótipos que já estavam presentes no primeiro, mas ainda era uma frase aqui, era uma provocação ali, ela fica muito evidente no estereótipo, né? Você vê que tudo que ele faz é estereotipado com um padrão dentro da cultura americana, é interessante pontuar isso, tá? Mas não é nada excepcional, né? Ele é basicamente aquele jogo de detetive que a gente tem, né? Muitos jogaram lá de tentar... Já devem ter jogado quando era criança. Jogo de tabuleiro que... Aquele jogo
de tabuleiro, detetive, então você já deve ter jogado. Onde você tem que descobrir quem matou, né? Com que arma, né? Que tipo de arma, se foi com candelabro, se foi com martelo, se foi com a arma, e em que cômodo da mansão que aconteceu o crime. Né? Você joga para descobrir isso. É basicamente um filme do jogo. Né? Então é interessante essa questão. Tem uma trama, tem um mistério a ser resolvido, e é interessante, sim, passa o tempo. Nada muito excepcional, mas como nós assistimos, a gente acabou... É um bom filme para entretenimento. Você gasta ali 2 horas para se divertir. Não é aquele filme de uau, maravilhoso. Porque as atuações, elas são muito... não são clichês, né? Mas elas são superficiais de propósito, né? Que é para expor aquele estereótipo que eles querem deixar em evidência para você. Pô, mas eu conheço esse tipo de discurso, eles né? Forçam bastante o estereótipo para você conseguir entender. Mas esse personagem aqui, ele tá muito parecido com um cara que eu conheço na vida real aqui. Então, assim, você vai fazendo essas pontes. Então, não tem nenhuma atuação brilhante. Elas são bem escrachadas, né? Porque tem um quê de humor bem, né, forte, carrega no humor também. Então, eu acho que é interessante assistir e prestar atenção nesses estereótipos aí. Eu acho que vai ajudar, né? A passar um tempo aí, você também vai fazer uma reflexão sobre as redes sociais de hoje, né? Vamos lá. Terceiro lugar, colocamos aqui o Wakanda para sempre, porque nós fizemos 2 lives sobre o Wakanda, né? Uma só sobre o trailer e uma depois sobre o filme, né? Porque o primeiro... Pode falar? Passa água para mim, pode comentar. Então, a gente colocou, assim, se você for ver, como a gente disse, a nossa lista não tá ali com aqueles filmes que são obras-primas que saíram esse ano. A gente nem vai colocar obra-prima aqui, entendeu? Não. Tem que é obra-prima. Que a gente teve que colocar, porque vocês vão ver nas premiações. Que é uma obra-prima. E com certeza você vai ver nas premiações. E que a gente assistiu e que a gente gostou. Realmente. Mas a gente colocou aquilo que a gente realmente assistiu. E não aquilo que está todo mundo comentando, ou que você lê aí matérias nos sites aí, né, que falam sobre entretenimento e tudo mais. Então, assim, o Wakanda Forever a gente colocou porque a gente gostou realmente. O filme tem vários problemas, tem várias coisas a se dizer sobre o filme, mas, assim, dentro dessa fase tão fraca da Marvel, eu acho que é um dos poucos que se destacou. É um dos poucos que veio ali para tentar salvar mesmo a fase totalmente afundada da Marvel, que foi esse ano. Você tem o começo e o final ali que meio que salvam um pouco, né? Que é o Homem-Aranha sem volta para casa, de um lado, e eu acho que os 2 filmes eles sobressaem em função da questão emocional dos 2 filmes, né? Tem um apelo emocional muito forte. O Homem-Aranha, em função de aparecer os 3, né? De você ter os 3 Homens, espera não ser spoiler para ninguém nessa altura do campeonato. Nessa altura do ano. Pelo amor de Deus. Nossa, né? Muito difícil falar sobre o filme sem spoiler, né? É muito difícil foi falar sobre Homem-Aranha sem dar o spoiler principal, né? Mas enfim, porque tinha um apelo emocional de você ver os Aranhas em atuação de 3 gerações. As 3 gerações, e claro, né? Foi muito forte, a emoção foi forte. E aqui por causa, né, do nosso T'Challa aqui, que não tinha, foi uma homenagem a ele o filme todo, né? E acho que foi uma boa saída para a tragédia, que foi a morte dele. Que foi a morte, a perda, né, do Chadwick Boseman. E aí, assim, a perda desse tão precoce desse Pantera Negra e tudo mais. Então, assim, eu gostei do filme, gostei muito. Eu sei que tem muitas críticas a se fazer sobre o filme. Temos críticas gigantescas a se fazer sobre essa fase da Marvel. Mas, assim, eu acredito que esse filme tem que estar aqui, entendeu? Assim, mas como a gente disse, né? Tanto o Eduardo quanto eu, né, a gente já disse, que é aquilo, assim, isso é o que a gente achou e é daqueles filmes que nós realmente assistimos. Então, tá aqui no terceiro lugar, o Wakanda Forever. O Rafa concorda que o filme está aí, apesar de alguns erros que ele tem. Esse é o melhor filme da Marvel do ano. Lembrando também da saída que deram para o Namor, acho que não dá para tem que destacar a questão de, no nosso ponto de vista, né? Até a gente fez na live sobre o trailer,
fizemos toda uma análise da cultura maia, né? Fazendo toda uma análise ali e tal, de como eles deram uma saída que, ao meu ver, ficou melhor que o original. Sim. Em termos de pra origem do Namor, né? Trazer um personagem de cultura hispânica, né? Latino-americana e tal. E isso fez... Não acaba não sendo hispânica, é pré-colombiana. Pré-colombiana, né? Pré-colombiana. Sim. Então você tem essa questão de trazer uma latinidade para o MCU que a gente não tinha visto ainda, né? Que nós temos personagens latinos, no caso, nos personagens aí, nos quadrinhos, mas que trazer alguém tão relevante como o Namor, nessa altura do campeonato, né? A gente já passou por muita coisa na Marvel, nesse universo cinematográfico, trazer o Namor dessa forma foi algo que eu achei que valorizou a questão do filme e vai ajudar a gente aí nas próximas fases. É claro que a gente não gosta de terem colocado os dois colonizados brigando, né? África contra a América Latina, que são dois lugares aí, dois continentes que foram muito espoliados pelos colonizadores e que é muito triste a gente ter que colocar os dois ali guerreando. Mas, enfim, tem todos esses erros, mas ainda a gente gostou do filme. Beleza, então, terceiro filme, vamos para o segundo lugar. Segundo lugar, o Batman, né? Muita gente já tinha esquecido do Batman, né? Filme que não prometeu nada e entregou tudo. Ninguém estava esperando nada. Ninguém estava esperando nada desse filme. Bem, na verdade, eu estava esperando uma baita de uma chacota, porque eu não gosto do moço lá, né, que fez o Batman. Porque eu olho para a cara dele e eu lembro dele no Crepúsculo, que é um filme, assim, terrível. Não gosto. E o cara foi bem de Batman, gente. E o filme foi bem feito, muito bem feito. E, assim, talvez a grande chacota de usar um vampiro para fazer o Homem-Morcego, ninguém dava nada e acabou dando certo, né? Deu certo. É que vamos falar a verdade. Vampiro, fazer um morcego, né? A gente tentou privilegiar. Pegou lá, né? O trocadilho. É que o pessoal fala muito que a gente é muito da Marvel e tal. Então vamos tentar equiparar aqui, né? Eu acho que. Não, mas o filme ficou bem feito. Não, sim, perto do que a gente viu em outros filmes da DC esse ano, esse aqui, ele tá muito próximo do lado sombrio ali do Batman no início da carreira dele. Então, eu acho que ele vale estar nessa lista aqui em função tanto da atuação, que me surpreendeu, né, o Batman do filme, justo e com o Charada também, que perto de tudo que a gente já viu do Charada no cinema, que foi sempre uma chacota, sempre uma piada de mau gosto, no caso, né? Caricato ao extremo. Aqui conseguiu personificar toda a aura, né? A gente fala isso com certa autoridade, porque a gente já escreveu sobre Charada tanto no Devocional Pop quanto no 40 Dias em Gotham, né? E aí você tem a psique de alguém que é extremamente invejoso para superar o intelecto do Batman. E as charadas têm essa função de derrubar o maior detetive do mundo. Então isso ficou muito claro no filme. Eu acho que vale a pena aqui de estar nessa lista aqui também, né? Do que a gente assistiu. E também um filme longo. Esse ano foi um ano de filmes longos no cinema, né? E aí, assim, é um filme longo, mas que você senta para ver e que você não vê nem passar o tempo. Porque o filme tá muito bem amarrado, assim, a história tá muito bem feitinha, muito bem amarradinha, tipo, as cenas de luta e tudo estão muito bem feitas, bem coreografadas. Eu gostei bastante. Super sombrio, muito legal. E o que a gente falou na live, quando a gente comentou sobre Batman, nas lives que a gente fez Gotham se torna um personagem, exatamente como é nos quadrinhos. Então, Gotham não dá para separar o Batman da cidade de Gotham, né? É a cidade que gera o Batman. E isso eu acho que fica bem, bem interessante. O filme consegue demonstrar, né? Aquela ideia sombria, sempre chuvosa, sempre horrível, aquele ar de confinamento, de algo assim, né? Isso ficou bem estampado no filme. Então vamos para o primeiro lugar. Qual é o melhor filme de 2022 que nós assistimos? E a gente não falou na live porque nós não fizemos live sobre esse filme. Porque ele é tão difícil de se classificar
que a gente não conseguiu fazer uma live sobre, porque a gente ia tentar fazer, conversamos até sobre fazer, mas como que a gente vai falar desse filme? Esse filme você tem que assistir 10 vezes para tentar entender o que está acontecendo no filme. Então, a gente trouxe ele para a lista porque eu tenho, assim, nosso faro, né, que não é lá grandes coisas, mas eu acho que ele estará nas premiações do início do ano, você vai lembrar dele. Então, dê uma chance aí para esse filme, se você não assistiu ainda, né? Vamos lá, primeiro lugar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Se você não assistiu esse filme... Ele é uma obra-prima. Esse é. E esse filme realmente entrega multiverso. Se você quer ver um multiverso bem feito, esse filme aqui é aquele que vai te entregar o que é um multiverso. Pega o Doutor Estranho, bota no bolso de trás da calça e deixa lá fechado. Porque esse sim entrega o que é multiverso. E assim, o grande problema foi que saiu quase junto com o Doutor Estranho, né? Acho que saiu pouco tempo depois. A gente tinha acabado de assistir o Multiverso da Loucura. Sai esse filme, acho que isso não foi combinado, né? Saiu quando tinha que sair e tal. Foi uma coincidência, mas assim, o Doutor Estranho vira uma brincadeira de criança perto de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Gente, é um filme que ele faz assim atualmente. BUM! Ele explode também. Você tem que assistir umas 3 vezes para conseguir, tipo assim. Não, para começar, mais ou menos, entender o que está acontecendo, mas é lindo. Você chega assim, olha, a pensar em tantas coisas que ele revela. Tipo, ele vai te mostrar coisas da sua vida. Primeiro que o filme ele vai trabalhar com aqueles ICs. E se eu tivesse tomado uma outra atitude naquele momento? E se eu tivesse, né? E se eu não tivesse mudado de casa, se não tivesse mudado de país, e se sabe? Pedido a demissão do trabalho, o que aconteceu? Então, você vê todas as possibilidades, né? Tudo que poderia ser da vida de uma pessoa, ela tendo acesso a tudo isso, né? Então... Só que ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, de maneira simultânea, você ter acesso às suas contrapartes, né, que fizeram escolhas diferentes da sua linha temporal. Então, você consegue ver tudo que você poderia ter sido na vida e que você não foi pelas escolhas que você fez. Então, isso dá uma discussão filosófica gigantesca para a gente falar a respeito de qual é a nossa importância dentro desse mundo rápido que nós vivemos de rede social. Quem somos nós? Nós somos aquilo que nós postamos, nós somos aquilo que as pessoas querem que nós venhamos a ser, o que define... Ou nós somos aquilo que nós realmente queremos ser, né? Então, assim... Ou nós somos aquilo que deu para ser de acordo com aquilo que a vida nos levou a realizar. A realizar. Né? E era o que dava no momento. E nos tornamos isso em função das coisas que nos aconteceram, muitas vezes eventos aleatórios que acontecem e vão nos levando a tomar decisões. Gente, a Michelle Yeoh, ela tá maravilhosa nesse filme. Bom, ela é maravilhosa em todos os filmes que ela faz, essa mulher. Ela é muito boa, ela é uma ótima atriz. Eu gosto da mulher desde quando eu era adolescentezinha e assisti O Tigre e o Dragão. E ali eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, essa mulher é muito boa, cara. Ela é muito boa atriz. E Hollywood não dá aquele super, tipo, reconhecimento devido, assim, para ela, né? E ela e a Jamie Lee Curtis, elas estão, assim, apavorantes, né? E a Michelle Yeoh, quando você olha para ela, ela é uma senhora de 59 anos, mas ela tem umas cenas de luta nesse filme que é um troço assim que você olha, meu Deus. Esse filme é um filme eu não faria isso nem com 20 anos, e ela tá com 59. Uau! Esse filme, da maneira como foi pensado, só podia encaixar nela. Não tem outro ator em Hollywood que faria o que ela faz, em função do treinamento que ela tem de artes marciais e tudo mais, para as cenas de luta, né? Com 59 anos, ter toda essa vitalidade para poder fazer isso. Preparo, né? Mas é porque ela sabe, né? Ela tem treinamento específico e tal. Bom, desde lá do Tigre do Dragão, o que era aquilo, né? O que era aquilo lá, gente? Não sei se você, em alguma vez na sua vida, viu este filme. Acho que a gente falou dele. Chamado Tigre do Dragão, que essa mulher faz. E é maravilhoso. Nós falamos sobre Tigre e Dragão na live de Shang-Chi, se não me engano. Que a gente falou de Talô, né? Então,
Se você não viu, dê uma chance a tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, porque... Só que eu já vou dizendo, vai explodir tua cabeça. Claro, para alguns você vai olhar e vai falar, meu Deus, é horrível isso aí, nada a ver esse filme, nada a ver. Mas por que você vai achar nada a ver? Porque você não entrou no espírito da coisa, tá? Você não parou para pensar, para filosofar a tua vida. Na hora que você para filosofar a tua vida, você vai se encontrar em várias coisas. Você pensa, né? Poxa vida, se eu parasse de fazer o que eu estou fazendo agora, para abraçar o meu sonho, aquilo que eu gostaria de fazer, mas não tenho coragem por causa, né, das responsabilidades que eu tenho na minha vida, né? O filme mostra o que poderia acontecer se você fizesse, né? Então, essa é uma discussão que, assim, cai como uma bomba em cima de você, se você presta atenção nesses detalhes. Nesses pequenos detalhes. Que toda essa bagunça do multiverso que aparece, né? Ela com as... entrando na mente das diferentes contrapartes dela e tal, né? A gente vai contar o roteiro aqui para você assistir, mas essa é a discussão, assim, olha, quem somos nós de fato, né? Ou o que poderíamos ser se nós dessemos atenção àquilo que nós gostaríamos de fazer e tudo mais. Além de uma belíssima discussão com relação à família, relação familiar no filme. O conflito entre gerações aqui, ele assume um outro patamar. O filme mostra bem o conflito entre gerações, mostra bem a questão de como os pais aceitam ou não aceitam os filhos, e as escolhas que os filhos tomam à medida que eles crescem, que eles viram adultos, enfim. Então tem tudo isso ainda que permeia, e claro, mas tem várias coisas que são super disparates. Por quê? Porque eles querem te mostrar que o multiverso é essa loucura mesmo, né? Essa coisa de tipo assim, são várias você, né? Várias partes de você em vários outros lugares, fazendo outras coisas. E aí, claro, tem muito disparate, muita coisa meio louca, que você vai olhar e falar assim, nada a ver isso aí. Né? Se você só se prender nisso, você não vai conseguir pegar o todo. E o todo, assim, os dois diretores, os Daniels, né? Que são dois diretores, eles chamam de Daniels. São dois Daniels, e um Daniel Kwan e o outro é o Daniel Schneider, acho que uma coisa assim. Eles conseguiram fazer o negócio funcionar, e a coisa do multiverso. Todos os outros filmes sobre multiverso, depois que viram esse, provavelmente se engavetaram, né? Eu acho. Eles sentaram e choraram depois que viram Eles olharam e falaram assim: eu ia apresentar isso aqui para uma produtora, eu disse, não vou mais. Subiram. Não. Subiram o nível aqui da... Calma, vou repensar sobre isso. Vamos repensar. Outras duas surpresas do filme, a Jamie Lee Curtis, né, como uma coadjuvante maravilhosa no filme, que às vezes a gente está acostumado a ver ela só lá no Halloween, e aí, assim, não dá para exigir muito do ator em Halloween, né, por melhor que ele seja, ele não consegue apresentar muito mais do que correr e ficar gritando, né? E o esposo dela tem também uma ligação afetiva, que ele é um menino o oriental que aparece em Goonies. Então, assim, para quem assistiu Goonies, vê um menininho e Indiana Jones. O Templo da Perdição. Ele agora adulto ali, ele é o esposo da Michelle Yeoh no filme. Então é bem legal você ter essa. E ele tá com a mesma cara ainda. Você olha, ele ainda tem a mesma carinha, a única coisa que ele envelheceu, mas ele ainda tem a mesma carinha daquele menino. Eu olho para ele, eu lembro dele lá em Goonies e Indiana Jones, o Templo da Perdição. Muito legal. Então, assim, às vezes assistir uma vez só você não consegue pegar tudo isso, assim, mas dá para você ter essa noção. A ideia central é a discussão de quem somos de fato, né? Dentro desse mundo de suposições e de estereótipos de redes sociais, onde a gente usa máscara muitas vezes para postar coisas que nós não estamos vivendo. Então, assim, muitas vezes nós já estamos vivendo no multiverso, né, das nossas decisões nos lugares onde a gente vai. Então, tem várias discussões aqui que a gente pode extrair, e por achar que esse filme vai estar nas premiações aí, né, eu acho interessante trazer, porque foi desses filmes que a gente fala que a gente sente falta de assistir pela falta de tempo, né, esse é um desses que vale a pena você assistir. E aí, assim, não deu para colocar, por exemplo, Avatar aqui, porque a gente não conseguiu ver Avatar ainda. E com certeza Avatar estará nas premiações, óbvio, né? Porque... isso aqui é só um bate-papo com vocês, trocando uma ideia. Porque tá super hypado aí, tá com uma bilheteria gigantesca. E o filme realmente
é uma obra-prima, o que eu tô lendo aí sobre o filme, todos os artigos que eu já li sobre, tá dizendo aí que é uma baita de uma obra-prima mesmo, né? E com certeza também vai figurar aí. A gente não assistiu ainda, nós não assistimos ainda, então vamos, assim que assistimos, a gente vem conversar com vocês a respeito.